Olá, meus amigos, tudo bem? Paulo Martins, médico pediatra, neonatologista. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um tema bastante comum na pediatria e que costuma preocupar bastante os papais. Vamos desde o começo para que a gente consiga entender a história dessa doença e que assim possamos acalmar os nossos corações. Todo bebê após o nascimento é importante que ele realize o teste do pezinho. Geralmente orientamos a partir do terceiro dia de vida para que neste teste do pezinho não haja uma reflexão dos hormônios maternos. Nesse teste do pezinho, várias doenças são analisadas. E dentre estas doenças, existe uma chamada deficiência de G6PD. A deficiência de G6PD nada mais é do que uma das doenças de deficiência enzimática mais comuns do mundo, atingindo em torno de 400 a 500 milhões de pessoas. Ela é mais prevalente no sexo masculino por ser uma doença ligada ao cromossomo X. E aí, Paulo, o que é essa G6PD? G6PD é uma enzima extremamente importante para o fortalecimento da membrana celular. E a sua deficiência, principalmente na hemoglobina, causa uma fragilidade nesta célula e ela acaba se rompendo mais facilmente, principalmente quando exposta a determinadas substâncias. Então, a deficiência de G6PD, ela acaba por preocupar muito os papais e as mamães. Ela costuma se manifestar principalmente por meio da icterícia, que costuma acontecer geralmente nas primeiras 24 horas de vida da criança. Outra alteração importante decorrente dessa deficiência de G6PD é a anemia. A criança que já tem aquela membrana mais frágil pela deficiência da enzima, quando exposta a determinadas substâncias, ela acaba quebrando mais ainda estas células, liberando o conteúdo na nossa corrente sanguínea, principalmente a bilirrubina, que causa a icterícia, que é o amarelinho. Apesar de ser uma doença que nos causa medo pelo nome deficiência de G6PD, ela costuma ser, na imensa maioria das vezes, assintomática. Quando a gente vai fazer uma análise mais minuciosa dessa deficiência, ela pode ser classificada em 5 categorias, onde a classe 1, que é a mais rara, é onde a gente tem quadros mais exuberantes, icterícia precoce, uma anemia importante, até a classe 5, 4 e 5, que costumam ser as assintomáticas. O diagnóstico ele é realizado por meio do teste do pezinho, em que costuma vir a deficiência, o nível de G6PD baixo. Quando a gente está diante de um teste do pezinho alterado, a principal conduta é repetir esse teste que veio alterado. Caso a gente permaneça com esse resultado alterado, a gente tem possivelmente a deficiência de G6PD e a gente precisa acompanhar essa criança ao longo dos seus meses, ao longo dos seus anos. Não necessariamente essa criança vai precisar de um acompanhamento especializado com hematologista. Na imensa maioria das vezes, como eu citei, ela é assintomática. Apenas nos casos que a gente vê criança evoluindo com anemia mais importante, aí a gente precisa encaminhar para um acompanhamento conjunto com a equipe da hematologia. Essas crianças elas tendem a se desenvolver bem, sem intercorrências, como qualquer outra criança. Importante saber que ela vai ter que ter sempre uma listinha com medicamentos e substâncias que ela não deve utilizar, pois quando utilizar essas substâncias, podemos ter um aumento na destruição das células, principalmente as hemoglobinas. Para vocês terem uma ideia, nessa listinha de substâncias e medicamentos contraindicados, temos a dipirona, temos a naftalina, temos medicamento, por exemplo, para pressão arterial, como a hidralazina, temos alimento como a fava. Então é importante os pais terem essa listinha e realizarem sempre o acompanhamento para evitar a exposição dessa criança a estas substâncias. A criança que está amamentando nos primeiros 6 meses, é importante também a mamãe fazer estas restrições durante o período em que a criança amamenta, para que a gente reduza a incidência de complicações, como o que eu citei, da bilirrubina e da anemia. Não se preocupem, papais, mamães, quando receberem esse diagnóstico. A gente precisa, geralmente quando vem alterado, a gente repete. Caso repete, a gente vai fazer de forma seriada exames e avaliações nestas crianças. E eu repito,
a imensa maioria das vezes tende a passar a vida inteira sem apresentar nenhuma intercorrência. Então, apesar de ser muito comum, ela raramente dá complicações. O objetivo de criar esse vídeo é que recentemente, por exemplo, essa semana, dei 2 diagnósticos e os papais ficaram muito aflitos, né? E agora, meu filho? Olha, seu filho não deve ser resumido a um diagnóstico, tá? A gente vai fazer o acompanhamento destas crianças, realizando exames laboratoriais, respeitando a listinha, tá, de medicamentos e substâncias para não exposição e, consequentemente, elas vão se desenvolver, crescer da melhor forma possível, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à deficiência de G6PD, quiserem compartilhar também experiências, deixa aí nos comentários, vamos fazer desse vídeo um fórum para que a gente troque experiência e, consequentemente, acalme tantas mamães e papais que ficam aflitos diante desse diagnóstico. Um grande abraço.